pessoal, vamos aí agora para a nossa unidade 3. Para findarmos esse nosso ciclo de fisicoquímica, nós iremos estudar os temas termoquímica, cinética química e noções de radioatividade. Ao final, o aluno deverá compreender, ser capaz de compreender a termoquímica e seus processos envolvidos nas reações químicas, as velocidades das reações químicas, os fatores que influenciam e também ter o conhecimento introdutório aí das leis da radioatividade. A termoquímica, quando se fala em termoquímica, se lembra logo dos processos exotérmicos e endotérmicos, Quando eu falo processos exotérmicos, são aqueles processos que ocorrem com liberação de calor, ou seja, aquelas reações que ocorrem liberando calor. Já os processos endotérmicos são os processos que ocorrem absorvendo calor, tá certo? Esses processos estão relacionados também nas reações químicas. Por quê? Porque é de conhecimento que as reações químicas elas ocorrem formando ligações e quebrando ligações. E experimentalmente foi observado que as reações, quando elas ocorrem quebrando as ligações, elas precisam de energia para que essas ligações sejam quebradas. Então esse é um processo endotérmico. Já a formação de novas ligações químicas, ela ocorre liberando calor. Então esse é um processo exotérmico. Tá? Então, uma reação química que ocorre absorvendo calor, ela é uma reação endotérmica. A reação química que ocorre liberando calor, ela é uma reação exotérmica. E eu posso encontrar o valor final a partir da variação de entalpia, porque nada mais é do que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá? Quando a entalpia dos reagentes for menor do que a entalpia dos produtos, nós temos a variação de entalpia menor que zero. Logo, eu tenho uma reação endotérmica. Opa, maior que zero. Logo, eu tenho reação endotérmica, tá? É só isso, gente, ó. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos produtos for maior do que a do reagente, esse valor é maior que zero. Se esse valor é maior do que zero, eu tenho uma reação do tipo endotérmica. Agora, se a variação de entalpia, que novamente é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ela for menor que zero, logo eu tenho uma reação do tipo exotérmica, que é uma reação com liberação de calor. Tá? Preciso ficar atento a esses dois pontos. A lei de Hess. A lei de Hess da termoquímica, ela diz o quê? Eu tenho uma reação química que eu não sei a sua entalpia, mas eu sei entalpias de reações que elas estão associadas a essa reação que eu não sei. Então, se eu faço ajustes e cálculos matemáticos, eu tenho que a variação de entalpia possa ser obtida a partir da lei de Hess. Como assim, professor? Olha só, esse exemplo. Eu preciso saber a variação de entalpia do grafite mais o O2 formando o CH4, que é essa aqui de baixo. Eu não sei. Mas eu sei que o grafite mais O2 formando CO2 tem entalpia igual a menos 94. Eu sei que H2O2 formando H2O tem entalpia de menos 68. E eu sei que CO2 mais água mais formando CH4 mais O2 tem entalpia de 273. O único ajuste que precisou ser feito é que, olha só, eu tenho que ter essa segunda equação multiplicada por 2. Por quê? Porque eu tenho que ter a quantidade de O2 suficiente para ser cancelado. Como assim, professor? Olha só, tem CO2 nos produtos da reação global, essa reação final? Não tem. Por quê? Porque esse CO2 aqui, ele se cancela com esse CO2. Porque esse CO2 aqui está nos produtos e esse está no reagente. Então, eles estão em lados opostos. Então, eles podem ser cancelados. Assim, essa molécula de água, ó, que está nos reagentes, e lá está no produto. Então, ela pode ser cancelada. Tá? Qual é outro que pode ser cancelado aqui? Para a gente finalizar. O2. Eu tenho 2O2. Então, eu cancelo esse com esse e com esse. Ó, 1, 2. Então, cancelar com 2. Esse H2 aqui, não tá certo, ele fica para cá. Cadê o CO2? Pronto, finalizou. Então tem um CH4, grafite e H2.
Então, o que é que eu faço? Somo todos, né? Menos com menos com menos com mais. Então, H final é de menos 17 kJ. Então, observe que eu descobri, né, a entalpia a entalpia final aí da reação que chama reação global a partir dos cálculos da entalpia de três reações, né? De três reações que eu já sabia a entalpia previamente, tá certo? Entropia. Entropia também é outro subtópico da termoquímica. O que, é que eu posso dizer para vocês é o seguinte: a entropia está associada à desordem dos íons ou moléculas. O que são as desordens, professor? Observe que um sólido ele tem as moléculas todas empacotadas e presas para formar aquele material sólido, né? Então ali a sua entropia é baixíssima, ao passo que o líquido que já tem uma certa liberdade das moléculas já tem uma entropia maior, e o gás que ele, né, não dá para se controlar a molécula, a não ser que você coloque um recipiente preso do gás ali, beleza? Mas solto na atmosfera você não tem o controle do gás. Então, ele é o que tem maior entropia. Entropia está relacionado ao quê? Quanto maior a entropia, maior o grau de liberdade das moléculas. Por isso que os gases têm maior entropia e os sólidos têm menor entropia. E por último, a energia livre de Gibbs, né? A energia livre de Gibbs, ela me diz se uma reação ela é espontânea ou não. Por quê? Porque se a energia for menor do que zero, ela é uma reação espontânea. Se essa energia for maior do que zero, ela é uma reação não espontânea, tá? E a energia de Gibbs, para mim descobrir, eu tenho que fazer a relação da entalpia, parece que a entalpia menos a temperatura, menos a vezes a entropia, tá? Então, feito esses cálculos matemáticos aí, que nós vamos ver passo a passo de cada cálculo desse, quando tivermos os nossos encontros síncronos, nós descobrimos aí a energia livre. E essa energia livre, ela tem uma certa associação com a espontaneidade das reações, tá bom? Cinética química. Cinética química, eu preciso mostrar para vocês a primeira imagem, por quê? Porque o que ela tem em comum? Todas as reações ela tem uma certa velocidade. Nós temos a ferrugem, ela tem uma velocidade. Nós temos a explosão de dinamite, ela tem uma certa velocidade, muito rápida, por sinal. Nós temos a queima do cigarro, tem a velocidade. Nós temos a formação das cavernas também, tem uma certa velocidade. Então, toda reação química, seja ela qual for, ela ocorre em uma certa velocidade. Seja ela extremamente rápida, como a explosão do dinamite, ou seja ela lenta, como a ferrugem. Tá? E isso, a parte da química que estuda a velocidade das reações é chamada de cinética química, né? Então, estuda a velocidade das reações químicas. Cada reação química tem a sua velocidade média, né? E ela nada mais é do que a relação do que foi consumido com o tempo transcorrido, tá? Então, para a reação, por exemplo, A mais B formando C mais D, nós temos que a velocidade média pode ser o número de molos de reagentes dividido pelo tempo ou o número de molos de produtos dividido pelo tempo. Porque o que vai se consumindo nos reagentes vai se formando nos produtos. Então, nós temos que ter essa relação. Sendo que o dos reagentes, eu coloco ali o sinal negativo porque está havendo consumo. Tá certo? Está havendo consumo. Então, está diminuindo. Então, é um fator de correção matemática. Atenção. Como eu falei para vocês, sinal é negativo primeiro mesmo significa que o número de mols está diminuindo. Só por isso. Se não quisermos trabalhar com números negativos, podemos colocar o módulo. E aí eu tenho o quê? A correção matemática para valores acima de zero. Mas lembrando, são velocidades médias em termos de matéria. Tá? Em termos de matéria. Mas se a gente quiser saber a velocidade média de produtos, nós só pegamos as velocidades e dividimos pelas seus coeficientes estequiométricos, ou seja, o que fica ali na frente da molécula do reagente ali, né? Então, são os coeficientes estequiométricos. Quando nós falamos dos reagentes, nós temos que, com o passar do tempo, a sua concentração vai diminuindo, é o normal, e a do produto vai aumentando. E isso ocorre que uma diminuição na velocidade. Quanto mais se consome os reagentes,
mais a velocidade vai se diminuindo até você chegar na velocidade constante. Isso se choca, né? Isso tem tudo a ver com o que nós vimos lá em equilíbrio químico, rapidamente, mas nós vimos que o equilíbrio químico ele ocorre ali indo para o patamar de velocidade constante, né? Mas para que uma reação ocorra, para que a velocidade ocorra, para que eu tenha uma velocidade química, ou velocidade cinética da reação química, eu preciso dizer que a reação ela só ocorre se os reagentes tiverem afinidade. Esses reagentes eles vão sofrer diversas colisões e ocorra a colisão que nós chamamos de colisão efetiva, ou seja, é aquela colisão formando o complexo ativo. Quando se forma o complexo ativo, que é a colisão correta, há desestruturação dos reagentes para a formação dos produtos. Mas se a reação ela não é efetiva, chegou no complexo ativo, ele for um complexo ativo, ele volta a ser reagente. Então, nós temos aí duas ocorrências, dois exemplos, né? Quando a reação ocorre, né? O complexo ativo foi formado corretamente, então após a reação, o que formou é totalmente diferente do início, ou seja, formou-se o produto, mas quando o complexo ativo ele não é efetivo, nós temos que o final é igual ao início, ou seja, não ocorreu a reação química. E a velocidade da reação ela é justamente relacionada a essa eficácia das colisões. Quanto mais rápida e mais eficazes são as colisões, mais rápida é a reação, ou seja, maior é a velocidade da reação. Tá certo? Então a reação basicamente é reagente, complexo ativo, produto. Muitas vezes nós temos aí alguns intermediários, nós chamamos de intermédio de transição, que é justamente formado pelo complexo ativo. Tá? Então, o complexo ativo é justamente o pico da crista do gráfico. Então, chegou nesse ponto de máxima energia, é a formação do complexo ativo. É como se fosse uma barreira. Passou essa barreira, nós temos os produtos. Não passou, volta para os reagentes. Tá? Aí nós também vamos ter alguns pontos, né, falando aí de variação de energia, mas eu vou deixar para a nossa parte síncrona, porque a gente precisa também focar um pouco aqui nas explicações baseadas no princípio das colisões. Né? As colisões elas vão ocorrer com maior frequência quanto maior a temperatura. Por quê? Quanto maior a temperatura, maior a agitação dos gases. Então, maior probabilidade de colisões. Então, se eu tenho maior probabilidade de colisões, maior probabilidade de ter colisões assertivas, ou seja, colisões que transformam os reagentes nos produtos. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, também maior a quantidade de choques, maior é a quantidade de colisões efetivas, então maior é a velocidade. Então lembre-se, quanto maior a quantidade de colisões, quanto mais efetivas forem as colisões, mais velocidade tem a reação. Então tudo está girando em torno das colisões efetivas. Outro ponto é a concentração dos reagentes. Quanto maior a quantidade de concentrações, mais quantidade de reagente eu tenho para sofrer essas colisões. Então, quanto mais quantidade de reagentes eu tenho para sofrer essas colisões, maior é a velocidade. E por último, o catalisador. O catalisador ele serve basicamente para diminuir a energia de ativação, facilitando aí que a reação ocorra mais rapidamente. Tá? Em um mecanismo de reação, se a reação ocorre por várias etapas, como é esse exemplo aqui, a reação se dará por, esse exemplo aqui da chuvasca, a velocidade da reação se dará pela etapa mais lenta. Tá? Então, é a etapa determinante da velocidade, a etapa mais lenta. Tá bom? Então, a lei da velocidade se dá aí. Essa lei da velocidade nós vamos ver passo a passo no nosso encontro síncrono, tá? Que ela é regida por uma constante, que é a constante experimental, vezes a concentração de NO ao quadrado, vezes O2 elevado a 1. Tá? Elevado a 1 porque aqui é umzinho aqui que não tinha. Então nós vamos ver isso aí depois com mais tranquilidade no nosso encontro síncrono. Mas eu quero que vocês vejam o seguinte. A formação da chuva ácida com nitrogênio é uma etapa que ocorre em 3 reações, A1, A2 e A3. Mas aqui me dá a velocidade da reação é a etapa mais lenta, né? Que é a etapa de número 2. Por fim, finalizamos nossa unidade. A unidade que ela ficou um pouco espremida devido à quantidade de conteúdo, mas
está tudo sob ordem. Quando chegarmos com os signos, nós teremos um tempo maior para discutirmos, tá? Nós vamos falar da radioatividade. A radioatividade, ela está no nosso dia a dia. A energia nuclear, a datação de fósseis. Foi encontrado um fóssil de dinossauro, ele é datado de tantos milhões de anos. É porque ali ocorre o decaimento do carbono 14, que ele é um excelente marcador de tempo, tá? E aí você tem a previsão de quanto tempo foi a existência daquele fóssil. Mas também nós temos o ruim, e a produção de armas, né, bomba atômica. Desculpa, pessoal, a sinusite hoje aqui está atacada. E a radioterapia também é muito utilizada. Mas aí a radioatividade ela não é de hoje, ela vem desde 1895, ali com Röntgen, passando ali por Marie Pierre Curie, né? Até, por último, também, um dos relatos mais importantes é de 1889, com o modelo atômico de Rutherford, né, que ele foi baseado na radiação de partículas alfas. Falando nisso, quando eu falo em partículas alfa, beta e gama, que são as principais partículas radioativas, nós temos aí a primeira lei da emissão alfa, que é a partícula que ela tem massa igual a 4, né, e 2 prótons. Então, nós temos aqui a partícula alfa. Por exemplo, nós temos o urânio, ele pode se decompor formando a partícula alfa e um átomo de telúrio. Tá? Nós temos a segunda lei, que é a da emissão de partículas betas. A partícula beta é uma partícula que ela não tem massa, mas ela tem carga igual a menos 1. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o carbono 14. Após associado a uma partícula beta, eu posso ter a formação do átomo de nitrogênio. Por quê? Porque eu saí de 6 prótons e fui para 7 prótons. Então eu já formei um outro átomo a partir apenas da associação de uma partícula beta. E por último, a partícula gama, né? A partícula gama, que ela não tem massa e nem tem ela não tem massa e nem tem prótons, tá? Então ela é uma partícula que não influencia, né, na massa e na quantidade de prótons dos átomos, mas ela é uma partícula de alta penetração. A cinética das desintegrações radioativas, isso é bem interessante falar, porque é aqui onde nós temos ali a datação fóssil, por exemplo. É aqui que nós sabemos que um fóssil existiu há tantos milhões de anos atrás. Por quê? Porque o carbono 14 ele vai diminuindo a sua massa a cada 5.200 anos. Tá? Diminui pela metade. Outro exemplo, aqui nós temos o polônio. O polônio, a cada 14 dias, ele diminui a sua massa. Nós temos aqui 16 gramas de polônio. Com 14 dias, essa massa caiu para 8. Com 28 dias, ela caiu para 4. Com 42 dias, ela caiu para 2. Com mais 14 dias, ela vai cair para 1. E aí, sucessivamente, ela vai, que nós chamamos de tempo de meia-vida. Tá? Tempo de meia-vida é justamente isso. É você ter, a cada período de meia-vida, a diminuição dessa massa pela metade. Esse tempo de meia-vida, para quem não quer fazer associação com o gráfico está aí, ele pode ser dado pela essa formulazinha, onde M é a massa final, M0 é a massa inicial, 2 elevado a x, x é o tempo total dividido pelo tempo de meia-vida. Tá? Pode achar aí através desse cálculozinho, que nós vamos ver mais profundo nas encontrões síncronos. Como eu falei para vocês, nós temos a datação do carbono 14, que ele tem 5.730 anos. A cada 5.730 anos, um átomo de carbono 14 diminui a sua massa pela metade. É muito importante também falarmos dos acidentes nucleares que sempre existiram associados às utilizações de átomos radioativos, não só acidentes nucleares, como também contaminações nucleares. E aí o que nós temos ao final é isso. São pessoas que nascem com deficiência provocada pelo efeito dos materiais radioativos. Nasce com deficiência ou adquire até mesmo a deficiência provocada pela exposição a materiais radioativos.
nós vamos conversar um pouco mais sobre isso no nosso encontro síncrono. Nós vamos trazer um leque de ocorrências, infelizmente, que se deu durante esses anos. Tá? Bom estudo a todos, encontro vocês no encontro síncrono e até a próxima.